Bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um congresso anual da APDC, a associação que reúne as empresas tecnológicas de telecomunicações e dos média. Este congresso que é o momento alto para os profissionais das áreas digitais e este ano, num ano especial, o mote, João, tinha de ser este: Futurizing, vamos olhar para o futuro. Teremos convidados nacionais, internacionais e discussões que serão do seu interesse, do interesse da sua empresa e, claro, do interesse do país. Das inovações tecnológicas à cibersegurança e da gigante influência da inteligência artificial até à regulação e ao enquadramento legal desta tecnologia. É isso mesmo, e este é um ano especial, 40 anos da APDC. Devo dizer que tem sido um privilégio acompanhar estes congressos ao longo destes últimos anos, e este ano, quando a APDC faz 40 anos, é também tempo de olhar para 4 décadas em que esta associação ajudou na discussão e até na evolução de todas as áreas tecnológicas, e por isso mesmo é um congresso especial. Este é o modelo que temos utilizado nos últimos anos, é um modelo com presença aqui, neste local onde nos encontramos, mas também de forma virtual. Há muita gente, esperamos nós, a acompanhar-nos streaming em Portugal e fora de Portugal, por isso temos, se quiserem, podem fazer o download da aplicação deste congresso. Temos, dizia eu, também um acompanhamento em inglês e em língua gestual deste congresso. Já sem demoras, vamos então olhar para o futuro. Como se sabe, já estamos nesta grande revolução tecnológica que é a inteligência artificial. O que é isto? É bom? É mau? Desafios? Como vamos olhar para ela? Como vamos viver com ela? É isso que vamos fazer. Arrancamos este congresso da APDC nestes 40 anos e, como é habitual, vou chamar Rogério Carapuço, o presidente da APDC, para dar arranque aos trabalhos. Bem-vindos e até já. Senhora Ministra da Juventude e da Modernização, Senhor Presidente do Congresso, caros convidados, caros colegas, é com muito gosto que vos dou as boas-vindas no nosso Congresso da APDC. É verdade, a APDC faz 40 anos este ano. Há 40 anos nós fomos criados como uma associação de comunicações, mas hoje, ou ao longo dos anos, nós fomos desenvolvendo para ser uma associação de ecossistema, do ecossistema digital, composto por operadores de comunicações, operadores de infraestrutura, operadores de mídia, também por empresas de tecnologia, empresas de consultoria e mais uma série de empresas de outros setores. Estou-me a lembrar dos escritórios de advogados que aderiram à APDC, para discutirmos o futuro do ecossistema digital. É essa a nossa missão. Em 1984 a associação foi criada, aliás, como uma associação de profissionais, porque praticamente todas as empresas do setor eram públicas e, portanto, não faria sentido fazer uma associação de empresas todas públicas. E por isso a associação no início foi uma associação de profissionais que depois evoluiu para uma associação empresarial. O país era muito diferente. Em 1984 havia televisão a cores há 4 anos, não havia telemóveis, não havia internet, não havia uma série de outras coisas que nós considerávamos essenciais e que o digital nos trouxe. Para pedir uma linha telefónica fixa, que eram as únicas que existiam, levava meses e, portanto, era um país completamente diferente. Um país, efetivamente, a preto e branco. Mas mudou. E um dos setores que mais se modernizou foi o setor das comunicações, o setor dos mídias, o setor do digital. Foi um dos setores que mais contribuiu para modernizar o país. Comunicação digital e transporte de voz em banda progressivamente mais larga, internet, redes de nova geração, fixas e móveis, TV por cabo, aplicações multimédia, TV interativa
algumas aplicações de TV interativa que não existiam em praticamente mais lado nenhum do mundo, como andar com o programa para trás para ver o início do programa que não tínhamos visto. Tudo isso foi a inovação do setor. Atingiu-se a cobertura de praticamente todo o país, indicadores de qualidade de serviço e disponibilidade de topo a nível mundial, para, em cima dessas redes, fossem construídos por outros players do mundo digital, outros serviços, como multibanco, Via Verde, serviços de telemetria, telecontagem, teleconferência, atendimento online, tudo o que nos ajudou, por exemplo, a ultrapassar a pandemia de Covid-19. Sem as comunicações modernas, sem a concorrência no setor, Portugal não tinha atingido o nível de desenvolvimento que tem hoje. Mas devemos estar contentes com esse desenvolvimento? Penso que não, não inteiramente. Temos um país com 30% de pobres e com 30% de pessoas, de jovens, a querer sair de Portugal, ou a sair efetivamente de Portugal. A nossa economia tem de criar mais valor, as nossas empresas têm de crescer, desenvolver negócios de maior valor acrescentado. Não é possível distribuir valor que não se cria. E o nosso problema é um problema de criação de valor. O Estado, por seu turno, tem que contribuir sendo mais simples e mais eficiente. Para contribuir, para combater os nossos atrasos, a APDC desenvolveu uma visão. Nós chegámos até aqui, houve avanços importantes, houve avanços no próprio Estado, que começaram com o MIC, continuaram com a professora Maria Manuel Leitão Marques, temos o gosto de estar aqui hoje connosco, com o engenheiro Mário Campelargo, que também está aqui hoje connosco, e todos esses avanços foram importantes, foram. Mas o que é facto é que se olharmos para o DESI, o indicador da Comissão Europeia para o Desenvolvimento da Sociedade e da Economia Digitais, nós estamos no lugar imediatamente abaixo da média europeia. Ou seja, somos o primeiro dos últimos. E nós não queremos ser o primeiro dos últimos, temos que ser um dos primeiros. Por isso, a visão que nós desenvolvemos é ser um dos primeiros nos próximos 8 anos. E 8 anos porque são 2 legislaturas e porque é um tempo materialmente suficiente para alguma das tarefas que exigem algum tempo para se desenvolverem. Para contribuir para esse desidrato, a APDC fez um documento com sugestões que entregaremos à Sra. Ministra e que tem 6 pilares. Incentivos ao crescimento económico sustentável e territorialmente equilibrado, promoção do talento, adoção da tecnologia, funcionamento do mercado, simplificação do Estado e cibersegurança. E como temos aqui hoje a Sra. Ministra, vou destacar apenas 2 medidas na área da modernização. A primeira seria criar a figura do CIO do Estado, ou seja, o Chief Information Officer do Estado, ou se quisermos ser mais ambiciosos, o Chief Digital Officer do Estado, ou seja, alguém que transversalmente consegue coordenar todas as políticas de digitalização do Estado, para que não estejamos a repetir coisas em silos diferentes, para que não façamos coisas antagónicas em áreas diferentes, para que possamos pôr toda a administração pública a colaborar. E também uma segunda sugestão, que é a adoção sistemática e determinada do princípio once only, ou seja, apenas uma vez. É um princípio simples, que a Comissão Europeia estabeleceu por regulamento, que já está em vigor e que é necessário cumprir. Um dos exemplos que se costuma dar deste princípio do once only, que basicamente significa que o Estado não deve pedir às empresas e aos cidadãos informação que já têm sobre eles, é, por exemplo, que um departamento do Estado não peça ao cidadão ou à empresa aquilo que outro departamento do Estado tem e pode fornecer, como, por exemplo, as certidões de não dívida à Segurança Social e ao Fisco, que um departamento pode pedir a outro em vez de pedir ao cidadão. Mas o problema é que, em alguns casos, é a própria organização, é o próprio instituto público, por exemplo, a pedir coisas que ele próprio já tem, ou que estão nas boas infraestruturas de informação que o Estado já tem, como o cartão de cidadão, como o Registro Nacional de Contribuinte, a certidão permanente e tantos outros, registro automóvel, etc., e que estão lá. E pedir novamente isso, quando se tem que preencher um determinado formulário, ou quando se tem que preencher um formulário em papel, que também ainda por vezes se usa, vamos ter que repetir uma série de coisas que já lá estão.
Para que pedir a morada, o número de telefone, a localidade, se já lá está, se o número de contribuintes já lá tem toda essa informação? Por que pedir a cor, a marca, o combustível de um carro, se já se dá a matrícula e se o resto já lá está? Portanto, usar isso sistematicamente é uma medida que simplificaria, retiraria milhões de horas de custos de contexto para as empresas e para os cidadãos. E este vai ser o nosso contributo da APDC para a governação. Este é o nosso Congresso 2024. O tema central é a inteligência artificial. Provavelmente ela será o maior salto qualitativo, ou permitirá o maior salto qualitativo em termos de produtividade da história da humanidade. E há que aproveitar bem. A tecnologia está aí e, por essa razão e para a divulgar, nós, neste Congresso, trouxemos-la para tema central e convidámos para Presidente do Congresso uma pessoa que é um dos nossos maiores especialistas na matéria, o professor Arlindo Oliveira, a quem agradeço termos criado este programa. Nós tínhamos como objetivo criar um programa que fosse bom em qualquer lado do mundo, que não fosse bom apenas para Portugal, que fosse bom para qualquer lado do mundo. E acho que conseguimos com a temática que temos. Celebramos assim os 40 anos da APDC. Faremos também, obviamente, os debates setoriais que são já tradicionais da APDC e que não podem faltar. Teremos um pequeno slot para a própria celebração e para a discussão do tal documento que vos falei. E ouviremos especialistas e reuniremos sugestões. Senhora Ministra, nós não fazemos reivindicações, somos uma associação de ecossistema, não uma associação corporativa. Por isso, fazemos sugestões, propomos soluções e oferecemos-nos para discutir com quem nos governa. Muito obrigado. Foi então dado o arranque deste congresso pelo Presidente da APDC, Rogério Carapuça, e que já antecipou este ano, todos os anos o Congresso da APDC tem um Presidente, este ano é o Professor Arlindo Oliveira, a quem convido e que já está aqui mesmo no palco para fazer a sua apresentação. Bem-vindo. Muito obrigado. Senhora Ministra, Senhor Presidente da APDC, ilustres convidados, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e começava por agradecer à direção da APDC o gentil convite que me fez para presidir a este congresso. Penso que todos sabem que esta presidência é uma coisa essencialmente honorífica, no sentido em que toda a organização, obviamente eu não tive praticamente nada a ver com a organização, fiz aqui ou ali uma sugestão, mas obviamente a organização foi da direção da APDC e em particular da direção executiva e dos colaboradores da APDC, a quem eu agradeço o convite, que é uma honra, e toda a organização. Eu também na altura, quando me convidaram, referi, mas há muitas pessoas em Portugal, felizmente, que trabalham em inteligência artificial, imensos cientistas de renome, alguns deles aqui presentes, que trabalham em inteligência artificial, centenas, se não milhares de profissionais extremamente competentes. O meu nome talvez seja um bocadinho mais visível que os outros, mas poderiam ter convidado e tinham a vantagem de poder convidar alguém que percebesse de telecomunicações, que não é assim muito o meu caso. Mas enfim, o Rogério insistiu e eu assisti, eu aceitei e estou muito agradecido pelo convite. O tema, de facto, é um tema fascinante. Devo dizer que este tema já fascina a comunidade científica há muito tempo. Apareceu há relativamente pouco tempo na percepção pública com esta intensidade, em particular há cerca de 1 ano e meio, mas o tema da inteligência artificial fascina a comunidade científica há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos que esta ideia de programar os computadores para serem inteligentes é fascinante. É muito difícil, tem parecido muito difícil e tem sido, aliás ainda é muito difícil, mas de facto temos tido desenvolvimentos recentes que fazem a diferença. E quais são esses desenvolvimentos? Bom, há uma frase que muitos de vocês já ouviram, foi dita por um conhecido investidor: software is eating the world. Tudo se está a transformar em software. Todos os sistemas estão a transformar em software, correm nos nossos telemóveis, correm nos computadores. Uma frase bem desconhecida é AI is eating software. Portanto, neste momento, o software está a desaparecer
comido pela inteligência artificial, ou pelo menos por esta designação, e, para dizer a verdade, esta ainda é menos conhecida, Machine Learning is AI, quer dizer, toda a inteligência artificial moderna resulta de uma ideia fundamental, que é a ideia de Machine Learning, que é a ideia de que é possível treinar os computadores com dados, treinar os computadores a partir da experiência. E foi esta ideia revolucionária que, de facto, conduziu aos grandes avanços da última década e aos avanços mais visíveis dos últimos 2 anos. E porquê é que a inteligência artificial é tão revolucionária? Porque, na prática, conseguimos deixar de programar os computadores de uma forma muito rígida e passamos a programar de uma maneira muito informal, tal como dialogamos com pessoas. A inteligência artificial pode ser vista como um novo sistema operativo da internet. Em vez de estarmos a programar rigidamente interfaces complexas, programamos em língua natural, falamos, chegamos o que é que queremos e os sistemas escrevem o software, escrevem os acessos às bases de dados, escrevem as interfaces, etc. E é por isso que a inteligência artificial é de facto tão revolucionária. Não é só por termos um chatbot com o qual podemos falar de uma maneira convincente, é porque a inteligência artificial vai se tornar na prática no sistema operativo da internet. E portanto vai revolucionar profundamente a maneira como trabalhamos com sistemas de informação, como acedemos à internet, como acedemos toda a informação que está na internet. Eu não vou resistir a usar aqui só 1 minuto ou 2 para vos tentar dar uma ideia porque é que eu acho que estamos apenas no princípio da revolução. Portanto, já toda a gente neste momento é extremamente familiar com os modelos de linguagem, com a capacidade que eles têm para gerarem palavras de respostas, textos de forma estatística. O que talvez menos pessoas saibam é que nos últimos anos, e também com a evolução cada vez mais rápida de processadores cada vez mais rápidos e melhores algoritmos, a integração multimodal, a integração de texto com imagens, com vídeo, com som, toda esta integração vai melhorar de forma dramática as representações internas e a qualidade das representações internas destes modelos e permitir que estes modelos façam coisas que até agora eram impensáveis. Foi há 1 ou 2 dias anunciado um novo sistema da OpenAI, o ChatGPT-4 Omni, que de facto integra todo este tipo de informação e com o qual, com as limitações que ainda existem relativas aos modelos, com o qual podemos informar, podemos falar, mostrar imagens, mostrar vídeos, falar em tempo real, etc. E portanto isto é profundamente transformador. Vamos ter sistemas com os quais essencialmente dialogamos da mesma e instruímos da mesma maneira que instruímos seres humanos. Portanto isto vai ser o nosso sistema operativo daqui para o futuro. Okay? Queremos falar com um advogado, falamos com um sistema que interage, depois interage com bases de dados, queremos falar com um contabilista, queremos falar com um médico. Portanto, isto vai ter uma revolução realmente profunda. O que é que isto tem a ver com as comunicações? Bom, tem tudo, porque as comunicações são a nossa interface com a internet, são a nossa maneira de aceder à internet. Não é? Isto mais ou menos convergiu tudo para este device que todos nós temos no bolso, 1 ou 2 ou na mala, não é? Há aqui uma pergunta interessante, daqui a 20 anos vai continuar a ser o nosso único mecanismo de interface com a internet? Vamos ter o iPhone 35, mas pouco mais alterações relativamente a isso. Acho que é uma pergunta fascinante para a qual não tenho resposta e acho que ninguém tem resposta. Há obviamente vários candidatos que vão desde a realidade virtual, da realidade aumentada, da Human Computer Interfaces, que permitiriam em princípio termos uma interface mais avançada, sentarmos ali a digitar, mas tudo isto são realmente incógnitas, tudo isto são realmente perguntas para o futuro e penso que realmente ninguém sabe, como aliás o Zuckerberg demonstrou há pouco tempo, ninguém sabe qual vai ser a tecnologia revolucionária dos próximos 10 anos. O que sabemos sim é que a inteligência artificial não é uma tecnologia do futuro, é uma tecnologia do presente e vai mudar profundamente a sociedade. Os impactos que vai ter são muito significativos e vamos ouvir falar aqui hoje de várias pessoas dos diversos tipos de impactos. Há impactos regulatórios, há impactos económicos, há impactos sociais. Na economia, claramente, vamos ter uma sociedade onde a inteligência... Reparem, a inteligência é uma coisa extremamente valiosa do ponto de vista económico e temos aqui pelo menos um ex-ministro da Economia e, portanto, a maior parte do valor gerado na economia é gerado com inteligência. Há relativamente pouco que seja gerado por trabalho físico, não é? Provavelmente mais de 90% é trabalho intelectual. Todo este trabalho está potencialmente
é potencialmente passível de uma otimização, de uma automação no futuro relativamente curto. Portanto, temos de pensar como é que esta automação vai alterar a estrutura da sociedade, vai alterar a distribuição de rendimentos na sociedade, vai alterar a concentração de poder económico e de poder e de influência na sociedade. Vai alterar o mercado de trabalho, vai alterar as necessidades de educação, a menos que vocês tenham filhos no secundário ou nos primeiros anos da faculdade. Muitos de vocês não terão ideia de quão profundamente diferentes são os alunos que estão no primeiro ano e segundo ano da faculdade, por exemplo, no técnico, e dos que estão no quinto ano. Não têm nada a ver. Todos do primeiro ano usam o Copilot para programar, por exemplo, falar em informática. Os do quinto ano veem aquilo como uma inovação relativamente estranha que os jovens usam. Portanto, estamos a assistir a uma alteração muito, muito rápida na sociedade e isto vai ter consequências importantes para as quais nós temos de preparar. Posto isto, a tecnologia está aí, mas os desafios são muito grandes. Há desafios do ponto de vista de qualificação das pessoas, temos de qualificar milhões de pessoas para trabalhar com esta nova tecnologia, e há um desafio ainda mais estranho, e estava a falar disto justamente antes desta intervenção, que é, vivemos num mundo onde conseguimos falar em língua natural com sistemas extremamente inteligentes, mas arriscamos a ir a um site do governo ou de outro sítio qualquer, tentar preencher a informação e não conseguimos porque a informação é inválida ou porque o sistema não responde. A integração dos dados, a integração dos sistemas de informação é um desafio provavelmente maior, uma integração adequada de todos os sistemas de informação, do que depois pôr inteligência artificial em cima dessa informação. Isto é uma coisa paradoxal e aqueles de vocês que gerem empresas e que gerem instituições e organizações sabem isto. É paradoxal que neste momento os desafios trazidos pela necessidade de integrar informação de forma transparente são provavelmente maiores do que os desafios de correr modelos altamente sofisticados em cima dessa informação, sejam elas bases de dados, sejam elas textuais. Portanto, temos aqui um enorme desafio para o país. Temos um desafio organizacional, temos um desafio educacional e temos, acima de tudo, o desafio central que o Rogério Carapuça já referiu aqui. O país tem de se tornar mais produtivo. Cada um de nós, todos os portugueses, tem de produzir mais por cada hora trabalhada. Essa é a razão essencial para os nossos desafios e o facto de não sermos um país mais desenvolvido. E tornarmos mais produtivos, a inteligência artificial pode ajudar um pouco, mas só por si a tecnologia não vai fazer isso. É uma questão organizacional, é uma questão, é um desafio para todos nós. E, portanto, é o desafio que fica aqui. Agradeço novamente ao Presidente da APDC e à APDC este convite. E espero que gostem do programa que foi preparado. Eu dei algumas sugestões. Espero que gostem do programa. Espero que saiam daqui com novas ideias. E, acima de tudo, espero que se divirtam. Muito obrigado. Fica então dado o mote, já sabemos para onde vamos e o que vamos discutir e cabe aos empresários, cabe aos professores, aos cientistas, mas cabe também ao poder político e legislativo. Por isso importa saber o que é que o poder político e legislativo vai fazer para ajudar nesta revolução tecnológica. Chamo agora a nova Ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balcer Lopes, para nos dar essa perspectiva. Senhora Ministra. Devagar, não é preciso, temos tempo. Muito bem-vinda. Faça favor. Antes de mais, bom dia. Senhor Presidente da APDC, Engenheiro Rogério Carapuça, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso, Professor Dr. Arlindo Oliveira, minhas senhoras e meus senhores, ao longo dos últimos 40 anos, a APDC tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação em Portugal. Desde a sua fundação, em 1984, que a APDC tem sido um ator fundamental na promoção da inovação tecnológica, contribuindo ativamente para a criação de um quadro legal e regulamentar que incentive o investimento e garanta um ambiente concorrencial saudável. Os programas de formação e capacitação promovidos pela APDC têm ajudado a impulsionar o conhecimento e as competências tecnológicas dos portugueses. Mas não só. Destaco também o importante papel desta associação
na promoção e participação de Portugal em fóruns e organizações internacionais, o que tem contribuído de forma significativa para a projeção internacional de Portugal no setor das comunicações. Ao longo dos últimos 40 anos, assistimos a um progresso notável das tecnologias de informação e comunicação, progresso esse que foi fortemente impulsionado pelo trabalho da APDC. Destaco a digitalização das centrais telefónicas, a instalação do primeiro cabo óptico intercontinental, a liberalização do setor das comunicações, o aparecimento do primeiro canal privado de televisão, o início da internet, da TV por cabo e da lei das comunicações eletrónicas, a aposta nas redes de nova geração. Todos estes avanços contaram com o envolvimento e o contributo essencial da APDC. Senhoras e senhores, a transição digital representa uma enorme oportunidade. Estamos a testemunhar uma transformação sem precedentes na forma como interagimos com a tecnologia e com o mundo à nossa volta. Novas formas de trabalhar, aprender, comunicar, sobretudo, de viver. Este cenário oferece um terreno fértil para a inovação, para o crescimento económico e para uma melhoria substancial da qualidade de vida. No entanto, é preciso reconhecer que a tecnologia não existe por si e para si, mas sim em estreita ligação com as pessoas, por elas e para elas. Não podemos desperdiçar esta oportunidade única que a revolução tecnológica nos oferece. À medida que avançamos para um futuro cada vez mais tecnológico, temos a responsabilidade de garantir que os benefícios da transição digital são distribuídos de forma justa. É nossa obrigação construir um futuro digital inclusivo e acessível a todas e a todos, onde cada ser humano possa desfrutar das oportunidades proporcionadas pela tecnologia. O tema do Digital Business Congress deste ano reflete 4 décadas de compromisso da APDC com o futuro. 4 décadas de reconhecimento da tecnologia como uma ferramenta para impulsionar a igualdade e o progresso na era digital. E é impossível fugirmos à transição digital. Depende de cada um de nós assegurar que essa transição é feita de forma justa e inclusiva. Neste contexto, a União Europeia tem liderado pelo exemplo, investindo na criação de um ecossistema de estratégias e políticas transversais para reforçar a competitividade e a soberania digital do continente europeu. Este é um compromisso de todos os Estados-membros. É um compromisso comum com o futuro, o reconhecimento da tecnologia como um instrumento essencial para o desenvolvimento e a coesão social. A União Europeia tem demonstrado um compromisso firme e inabalável com a promoção de um mercado único digital e com a capacitação de cidadãos e empresas para enfrentar os novos desafios. Os princípios estabelecidos para a década digital refletem os valores fundamentais da União Europeia, colocando as pessoas no centro do processo de transformação digital, criando um verdadeiro espaço público digital. Um espaço público digital focado na capacitação de cidadãos e empresas. Um espaço público digital centrado no ser humano. A década digital assenta na cooperação entre a Comissão e todos os Estados-membros, visando atingir metas concretas até 2030. Entre estas destacam-se 80% das pessoas entre os 16 e os 74 anos com competências digitais básicas, 20 milhões de especialistas em TIC a trabalhar na União Europeia, reforçando o acesso das mulheres a essas carreiras, 75% das empresas da União Europeia com pelo menos um dos seguintes elementos: cloud, big data, inteligência artificial, 90% das pequenas e médias empresas com um nível básico de intensidade digital, 100% dos serviços públicos prestados eletronicamente e 100% de acesso a redes 5G para todas as áreas povoadas e utilizadores finais.
Senhoras e senhores, o sucesso da década digital será crucial para a prosperidade da União Europeia. Ao concretizarmos a agenda da década digital, poderemos desbloquear mais de 2,8 bilhões de euros em valor económico, equivalente a 21% da atual economia da União Europeia. Portugal, como Estado-membro, tem o dever e a responsabilidade de contribuir para o cumprimento das metas traçadas. Neste contexto, o compromisso deste Governo é claro: definir e implementar uma estratégia nacional para o digital, com objetivos bem definidos, metas quantitativas e um plano de ação que concretize o sucesso da transição digital até 2030. Um primeiro passo nesse sentido já foi dado com a promoção da modernização e da digitalização a Ministério, reconhecendo estas áreas como fundamentais para o futuro do país. Precisamos de uma estratégia abrangente que funcione como orientadora, que coordene e alinhe as diversas iniciativas em curso, pois só assim conseguiremos aumentar a taxa de execução das metas do PRR. Mas não queremos ficar por aqui. Queremos ir mais longe, temos de ir mais longe. A orientação de Portugal para a transformação digital segue os 4 pilares essenciais da Bússola Digital Europeia: as competências das pessoas, a transformação digital das empresas, a digitalização dos serviços públicos, as infraestruturas digitais seguras e sustentáveis. Este compromisso reflete o alinhamento e a ambição de Portugal em contribuir para as metas traçadas a nível europeu, garantindo uma abordagem coesa e ambiciosa para enfrentar os desafios da era digital. No âmbito das competências das pessoas, aspiramos a construir uma sociedade capacitada para o futuro digital. Queremos ser um país de referência na educação digital, dotando todos os cidadãos com competências digitais essenciais e incentivando com especial atenção as mulheres a prosseguir estudos e carreiras nas áreas das ciências e tecnologias. Um país que forma, que atrai, que retém especialistas em áreas-chave do digital e que assegura a contínua formação e requalificação profissional. Um país que protege as faixas etárias mais vulneráveis dos riscos do mundo digital, garantindo uma utilização segura e consciente da internet. No contexto empresarial, ambicionamos tornar Portugal um país atrativo e competitivo para os negócios e para as empresas, promovendo o crescimento digital e a inovação sustentável. Pretendemos ter uma economia atrativa e competitiva, alicerçada no digital, que atrai investimento e exporta bens e serviços, que estimula a criação de startups e facilita o acesso ao financiamento para a transformação digital das pequenas e médias empresas. Ao nível do Estado, queremos uma administração pública eficiente, inovadora e centrada no cidadão e nas empresas. Queremos disponibilizar serviços digitais automatizados e acessíveis, promovendo a proximidade e a inclusão. Além disso, estamos empenhados em promover um ecossistema de inovação na administração pública, explorando o potencial dos dados para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Por fim, as infraestruturas e aceleradores desempenham um papel essencial na nossa estratégia digital. Queremos um país conectado e ágil, com uma infraestrutura resiliente que acompanha e antecipa as tendências digitais de consolidação das estratégias nacionais das tecnologias, em linha com a aplicação dos regulamentos europeus, tais como o Regulamento dos Dados, o Regulamento da Governação de Dados e Inteligência Artificial. Queremos ser um país que promove o desenvolvimento de soluções digitais seguras e explora o potencial dos dados. Ao mesmo tempo, procuramos construir uma infraestrutura digital resiliente e globalmente conectada, posicionando Portugal como um hub de inovação digital a nível internacional. O compromisso deste Governo com a transformação digital é claro. Estamos determinados em construir um futuro próspero, mais digital e dinâmico,
onde todas as pessoas, as empresas e o Estado estejam capacitados a enfrentar os desafios e a aproveitar as oportunidades da era digital. Para garantir o sucesso da execução da Estratégia Nacional Digital 2030, temos de não só potenciar o Portugal 2030, na componente do Compete 2030, aproveitando os quase 4 mil milhões de euros para financiamento de projetos de inovação e transição digital, mas também de assegurar, através de um modelo robusto de governance, a mobilização e o envolvimento de todos os promotores e stakeholders relevantes, muitos dos quais estão sentados nesta sala. Senhoras e senhores, precisamos de promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico em Portugal. Precisamos de incentivar a colaboração entre empresas, academias e startups. Precisamos que o Estado lidere pelo exemplo a transição digital. Este é o compromisso que assumimos, impulsionando o progresso económico e tecnológico, mas acima de tudo, garantindo que as pessoas estão verdadeiramente no centro de todas as nossas iniciativas. É através da colaboração, da inovação e do investimento contínuo no setor digital que podemos construir um futuro melhor para todos os cidadãos. Juntas e juntos, estamos a moldar uma nação mais forte, mais preparada para os desafios e oportunidades do século XXI. Muito obrigada. Ministra Margarida Balseiro Lopes, com a pasta da modernização aqui a partilhar a visão estratégica no mundo digital para Portugal e também para a Europa. Todos os anos há também a mensagem do Presidente da República. Este ano não pôde estar presente, enviou uma carta endereçada ao Presidente da APDC que vai ler-nos agora essa mensagem. Mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República. Caros congressistas, queria começar por felicitar a APDC, na pessoa do Sr. Presidente, Rogério Carapuça, pelos vossos 40 anos de atividade. Se a área da nossa sociedade que sofreu uma transformação imensa nas últimas décadas, é certamente o setor das comunicações. Sem o vosso empenho nessa evolução extraordinária em infraestruturas e em tecnologia, isso não teria sido possível. Os jovens de hoje não se imaginam certamente a viver com 2 canais de televisão, em muitos lares ainda a preto e branco, sem telemóveis, sem computadores ou sem internet. Nem que, se quiséssemos telefonar para um familiar que tinha, nessa altura, decidido fazer a sua vida fora de Portugal, do outro lado do Atlântico, como hoje tantos fazem, terem de pedir a uma operadora, a Rádio Marconi, para fazer a ligação. Ou quando, para fazer uma viagem, em vez de ligar o GPS, teriam de consultar um mapa em papel. Pois era assim em 1984, quando a APDC dava os primeiros passos. Hoje, tudo é diferente. Basta pensar, por exemplo, que, durante a pandemia, depressa as videochamadas tornaram possíveis que não só reuniões como aulas acontecessem, abrindo um mundo de oportunidades às escolas, às economias e às sociedades. Por isso, o tema deste vosso congresso não podia ser mais adequado. De facto, nestes 40 anos, o setor das comunicações teve muitas vezes um passo à frente. Foi muitas vezes pioneiro em inovação, em tecnologia. Hoje, estamos no futuro que foi preparado e desenvolvido por vós. Mas o futuro está sempre em mudança e o vosso papel é essencial. É preciso discutir o futuro do digital, o futuro da inteligência artificial, que ainda agora chegou, mas já nos faz pensar em tantas oportunidades e tantos desafios do presente e do futuro. O futuro da informação, o futuro da ciência e tecnologia, o futuro da mobilidade, mas também o futuro da nossa economia, das nossas democracias, das nossas sociedades. A inteligência artificial veio efetivamente trazer um mundo de oportunidades em todos os domínios da vossa vida, da nossa vida. Da educação à saúde ou nas infraestruturas. Mas tem também os seus desafios, seja no garantir a segurança da informação,
seja pelo risco de desinformação, que afeta a qualidade das democracias, sejam os limites do foro ético que devemos impor-lhe. A comunicação tem uma transversalidade na sociedade que lhe confere a maior importância em todas as dimensões. Mas na dimensão social é preciso não se esquecer as assimetrias que ainda persistem. Assimetrias pessoais, funcionais e territoriais. Não podemos esquecer que temos uma população muito envelhecida, que não usa o digital como meio habitual de comunicação com os outros. Há que pensar em como chegar a todas as pessoas, os mais novos e os mais velhos, os mais urbanos e os mais isolados, reduzindo distanciamentos na sociedade portuguesa, ultrapassando desigualdades, garantindo o progresso social de todos, sem exclusões. Espero que os vossos debates sejam frutíferos e permitam contribuir para que Portugal aproveite as suas capacidades para vir a estar em posições ainda mais pioneiras da economia digital e tecnologias de informação, atraindo mais investimentos e criando escala nas empresas, sem atingir a coesão territorial e reforçando a solidariedade com os mais info-excluídos. Marcelo Rebelo de Sousa.